iPhone 7 Plus parou de carregar devido à oxidação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o João Pedro. Aqui no canal você encontra dicas de manutenção, reparo em placa, dicas de ferramenta, reviews e muito mais. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e deixa o like se você gostar, se esse vídeo te ajudar, beleza? Eu tô aqui com o iPhone 7 Plus, a cliente trouxe pra gente, o aparelho parou de carregar após cair álcool, né? Álcool normal, não álcool isopropílico. O álcool normal tem água nele, então ele também oxida, tá? Então esse aparelho parou de carregar, a gente fez alguns testes e aqui ao longo do reparo eu vou explicando para vocês tudo certinho, beleza? Então bora lá. Estou aqui com o 7 Plus, tá? A gente vai desmontando o aparelho, enquanto isso eu vou passando para vocês algumas informações importantes, né? Tem muito técnico que tem dúvida quando o aparelho chega sem ligar, não liga, ou às vezes não carrega. Qual que é a ordem que ele vai fazer esse teste, esse diagnóstico? Como que ele vai descobrir, sendo que o aparelho às vezes não dá nenhuma informação ali para ele, né? Não passa nada. Porque quando a gente tem uma tela quebrada, o diagnóstico é muito simples. A gente vai trocar a tela e está resolvido o problema. Agora, o aparelho não liga, e aí, por onde a gente começa, né? Inclusive, no meu treinamento eu tenho um módulo falando só sobre diagnóstico, né? Para você poder encontrar o defeito, que é os segredos da bancada, e o link dele está aqui embaixo, tá? E ele está no valor promocional. Alguns módulos ainda estão em gravação, mas o curso já tem muita aula e muita aula boa, tá? Então vamos lá. Quando um aparelho chega sem ligar para você, né? Na verdade, vamos focar no defeito desse. Esse aparelho ele molhou. A cliente relatou para a gente, né, que ele caiu álcool normal no aparelho e ele parou de carregar. Então, nesse caso aqui, a cliente já nos informou o que aconteceu. Mas na maioria das vezes, o cliente não vai passar a informação completa. E o nosso papel é buscar essa informação, coletar essa informação com o cliente. Então, a primeira coisa que a gente faz num diagnóstico é entender o que aconteceu com aquele aparelho. Esse aparelho caiu, esse aparelho molhou, parou de ligar depois de colocar num carregador paralelo, ou ele estava restaurando o software e reiniciou e depois travou, não ligou mais. Então, enfim, a gente precisa entender, tá? O primeiro passo é entender o que aconteceu com aquele aparelho. Você entendendo o que aconteceu com aquele aparelho, já te dá um norte no diagnóstico. E aí a gente vai começar com um passo a passo. Então, nesse caso aqui, desse iPhone 7 Plus que molhou, isso é válido para qualquer iPhone, tá? Pode ser também até Android, beleza? Não tem problema. Quando um aparelho molha, eu não recomendo vocês tentarem ficar forçando ele a ligar, colocar na fonte, ou tentar ficar carregando ele para ver se ele liga, né? O ideal é a gente abrir o aparelho, fazer uma análise visual, se encontrar oxidação, a gente faz a desoxidação e aí a gente parte para os testes, né? Que é verificar se a bateria tem tensão, verificar se ele vai carregar, se ele vai ligar, mas não vai dar imagem, que aí talvez a umidade, né, o contato com o líquido tenha danificado a tela, beleza? Então a gente precisa primeiro garantir que o aparelho não esteja oxidado, porque se esse aparelho estiver oxidado e a gente insistir em ligar ele, a gente pode acabar piorando a situação, tá? Então no caso desse 7 Plus, eu desmontei e já vi de cara que possui oxidação no conector de carga, tá? Possui oxidação no conector de carga, conector de bateria. Então, primeira coisa que eu passei pro cliente foi a gente fazer uma desoxidação. A gente precisa evitar que esse aparelho danifique mais por conta do contato com o líquido, né? Antes da gente fazer alguns testes. Então, pode ser que esse aparelho volte a carregar, volte a ligar, somente com a desoxidação, porque não está tão avançado, né? O nível. Quando já está mais avançado, complica. Às vezes vai precisar trocar também o periférico, fazer um reparo em placa, enfim. Vamos lá, a gente já está terminando de desmontar aqui e eu vou mostrar para vocês no microscópio a situação dessa placa, né? O que oxidou. Vamos verificar aqui. Quando o aparelho molha, galera, a gente tem que explicar para o cliente que a desoxidação ela também vai evitar que outros componentes danifiquem com o tempo, né? Porque nem sempre o aparelho molha e para de ligar na hora. Tem aparelhos que vão parar de ligar 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, né? Vai depender ali do nível, né, que molhou, a quantidade de água que entrou naquele aparelho, beleza?
Então vamos lá para a gente fazer uma análise visual aqui nesse aparelho junto com vocês no vídeo. Assim que eu abri ele, eu já observei que o conector de carga estava oxidado. Assim que eu abri o aparelho, eu já visualizei que a gente tinha um conector de carga oxidado. Então se esse aparelho não carrega e está com um conector de carga oxidado, né, já faz muito sentido. Então eu ia testar um conector nesse aparelho, estou com um conector novo aqui, ó, tá? Já estou com um conector novo. Só que antes de testar, a gente precisa fazer essa desoxidação. Então a gente vai fazer a desoxidação junto aqui, fazer a análise visual primeiro, desoxidação, e aí sim nós vamos testar primeiro com a peça da cliente, tá? O conector de carga que já está no aparelho. Se ele não carregar, aí nós vamos fazer a troca aqui do conector. Já passei isso para o cliente está ciente que talvez exista a possibilidade de a gente ter que trocar o conector além da desoxidação, beleza? É importante vocês passarem isso para o cliente, avisarem isso para o cliente. Vamos lá, vamos aplicar um álcool aqui, só para a gente remover aqui essas espuminhas. Esse é o álcool isopropílico, né? Então não tem problema, ele não oxida a placa, né? Ele não tem água. Beleza, vamos verificar aqui o outro lado. O outro lado também tem algumas marquinhas, né? Ó, oxidou aqui também a parte de trás da placa. Beleza? É importante a gente fazer uma análise visual completa, tá? Eu vou remover aqui as proteções para a gente analisar também por baixo. Ver se não oxidou a placa, né? Já que a gente vai fazer a desoxidação, a gente precisa fazer completo aqui, ó. Ó, olha por baixo do... como que estava, né? Na placa aí, ó. Então, olha o estado que estava esse aparelho, a placa desse aparelho. Se a gente não faz essa desoxidação, isso aqui vai avançando, tá? E pode fazer o aparelho parar de ligar futuramente, beleza? Olha aí por baixo, tá? Beleza? Então a gente precisa fazer uma análise visual, galera. O aparelho molhou, não é simplesmente trocar peça, tá? A gente precisa... o aparelho molhou e parou de ligar, vai simplesmente trocar uma bateria, trocar um conector, sem fazer uma desoxidação, sem fazer uma análise visual. A gente precisa entender o estado daquele aparelho, tá? No estado que ele se encontra aqui, eu vou colocar ele na banheira ultrassônica com álcool isopropílico, tá? Para a gente poder fazer uma desoxidação aí mais completa, não só passar a escovinha aqui. Beleza? Vou tirar algumas fotos aqui para a gente poder postar depois também. Vamos lá. Então vamos começar aqui, galera. Eu vou passar uma escovinha rápida nele aqui, tá? Para a gente já poder iniciar aí a desoxidação. E vou colocar ele na banheira. Enquanto ele fica na banheira, eu vou desoxidando os periféricos, né? O conector de carga que também oxidou. É importante a gente avaliar isso, porque às vezes a gente vai só na placa e esquece que os periféricos estavam conectados. Então eles também podem estar oxidados, tá? Então eu já avaliei o conector, por exemplo, eu vi que o conector estava oxidado. Beleza, pessoal, vamos colocar aqui na banheira. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai começar a avaliar todos os periféricos. A placa já está ali desoxidando, beleza? Vamos começar a analisar aqui. Ó,
Olha o estado dessa tela. Tá? Conectou da biometria. Flex auricular também oxidado. Beleza? Já vamos fazendo a limpeza aqui. Tomar cuidado para não sujar a tela, né? Que apesar de ser o álcool isopropílico, ele pode manchar, beleza? Perfeito. Ó, olha o conector de carga, tá? Que eu disse que estava oxidado, beleza? Bateria também estava oxidada. Ó, olha o flex aí da bateria. Bem oxidado, beleza? Perfeito. Flex Power tá ok, mas vamos passar aqui por precaução também. Ó, o flex da câmera também estava oxidado. Beleza, galera. Desoxidamos todos os periféricos, tá? Vamos aguardar a placa terminar de desoxidar ali na banheira e aí a gente retorna aí. Vou pausar o vídeo e a gente retorna para a gente fazer mais uma desoxidação ali na placa, beleza? Bora lá, galera. Já peguei aqui a placa na banheira. Vamos fazer mais uma desoxidação aqui, tá? Beleza, galera. Vamos testar esse aparelho agora? Vamos lá, vamos pro teste. Ver o que que deu. Quero testar esse aparelho. Eu quero testar o consumo também desse aparelho, para a gente certificar que a gente está entregando aí certinho o aparelho para o cliente. Então, primeiro eu vou testar aqui só o carregamento, tá? Vamos ver se esse aparelho vai carregar.
Conectei aqui apenas conector de carga e bateria. E vamos colocar ele no cabo aqui, vamos ver se vai passar alguma coisa ali. Bom, no amperímetro 0,6. Vamos virar o outro lado do cabo. 0,6 também. Vamos testar então com outro conector de carga. Vou colocar ele aqui. Pois o carregador não reconheceu, talvez nós vamos ter que testar com outro aqui também. Esse lado passou 0,6. Vamos ver aqui a tensão da bateria. Também para ver se a gente vê se essa bateria não está muito descarregada. E eu vou puxar também, talvez a linha SWI, né, desse iPhone aqui, para a gente ver se também não é ela, né, que está interferindo aí. Vamos lá, vamos ver aqui a bateria. Bateria com 3 volts. Vamos dar uma carguinha nela, deixa eu ver se ela solta fácil aqui. Vou dar uma carga nessa bateria. Tá com 3 volts. Quero ver esse aparelho ligando. Ver se ele vai carregar, tá? Então vou dar uma acelerada no vídeo e volto para vocês para a gente testar ele ligando, ver se ele vai carregar, tá? Que eu vou precisar dar um choque nela para ela atingir pelo menos ali 3,7, tá? 3,7, 3,8. Então vai demorar aqui uns minutinhos, vou dar uma carga nela e a gente retorna aí para a gente poder verificar. Fechou? Bom, galera, temos a bateria aí com 3,8 volts, já medi. Vamos conectar aqui a tela do aparelho também. Conectei a power aqui para a gente ligar ele. Ainda está descarregado. Mesmo com 3,8 não ligou. Talvez possa ser a bateria, tá? E não o conector.
0,20. Bom, deixa eu verificar o consumo desse aparelho aqui na fonte, porque dependendo do consumo, se a gente tiver uma falha de Tristar, alguma coisa do tipo, esse aparelho não vai carregar, tá? Mesmo com a bateria nova, mesmo com o conector novo. Então vamos ver se o consumo aqui, ele tem uma pequena fuga ali desligado, de 6 miliamperes. Isso é pouca coisa, mas vamos ver aqui, ó. Pulso de boot, 200 miliamperes, galera. Provavelmente o Tristar já era, tá? Então nós temos uma falha de placa aqui, beleza? Vou tentar mostrar para vocês aqui consumo na fonte, tá? Deixa eu arredar para o lado aqui para vocês verem. Então, galera, vamos lá. Deixa eu desligar a fonte, tá? Então, ó, fonte desligada. Ligamos. Fuga aí de 8 miliamperes, tá? Tem hora que ela cai para 6. Tá aí a fuga. Vamos pressionar o power. Vocês vão observar aqui, ó. Pulso de boot 212 miliamperes, tá? Isso aqui no iPhone 7 é uma falha típica de Tristar, perfeito? Então, a gente não adianta aqui trocar conector de carga, trocar bateria, o aparelho não vai carregar, tá? A gente precisa efetuar o reparo aqui e substituir o Tristar do aparelho, beleza? Bom, galera, o intuito desse vídeo, né, era fazer o diagnóstico com vocês aqui ao vivo, né? Eu não analisei nada nesse aparelho anteriormente, a não ser, exceto, claro, eu ter visto que o conector estava oxidado. Então a gente seguiu um passo a passo aqui. Primeiro a gente desoxidou, né? Fizemos a desoxidação na banheira também, fizemos uma análise visual, testamos conector de carga, nem com o conector de carga original e nem com o novo aparelho não carrega, tá? Então antes de testar uma bateria, eu resolvi fazer o teste de consumo aqui para a gente verificar se não tinha uma falha, por exemplo, num Tristar, né? E de fato a gente tem um consumo que aponta para o Tristar. Aqui eu vou confirmar na câmera térmica se realmente o Tristar aquece, porque com esse consumo o Tristar ele tem que aquecer, tá? E aí é passar para o cliente o reparo de placa, perfeito? Mas vocês deu para entender aí mais ou menos a ordem. Poderia ser uma falha aqui de conector de carga, por exemplo, ou o aparelho poderia voltar somente com a desoxidação também, tá? Então fica a dica aí. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se esse vídeo te ajudou. Muito obrigado por assistir. Eu fico por aqui e até a próxima.